Agora a gente precisa trazer, inclusive, o posicionamento do líder brasileiro, porque essa situação na Venezuela, claro, tem respingado também no Brasil. O governo federal pretende debater com os ministros de Estado uma solução pacífica para a questão que envolve as eleições entre Nicolás Maduro e Edmundo González. O Itamaraty tem evitado se posicionar sobre esse tema de maneira mais firme, incisiva. Tem sido, inclusive, criticado, principalmente pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Mota, presidente brasileiro, disse que vai procurar uma saída pacífica para as eleições na Venezuela, disse isso, inclusive, em uma reunião com o seu corpo de ministros. Bem, a administração de Maduro não é nada pacífica, né? A população sofre, não, é violentada, enfim, é pressionada, não tem direito a absolutamente nada, não tem dinheiro para comer. Como pensar em uma saída pacífica diante de um cenário como esse? Renato, eu acho que a saída, eu acho que o governo brasileiro nunca teve uma missão tão fácil quanto essa, né? Se quer achar uma saída pacífica para essa questão, vamos examinar qual é a questão. Houve uma eleição, o povo escolheu um determinado político para governar o país. A saída pacífica pode ser navio, avião, ou trem ou um carro. Bota o Maduro dentro, tchau Maduro, dá posse ao que foi eleito. Ué, não é esse o jogo que a gente sempre defende, que todo mundo defende? Esse é o jogo da democracia em todo o mundo. Realizam-se eleições, quem ganha toma posse e quem perdeu vai procurar outra coisa para fazer. A coisa fica um pouquinho mais complicada se aquele que perdeu tiver uma ficha corrida meio estranha, estiver devendo à justiça, tiver cometido violações de direitos. Nesse caso, não faz sentido nenhum falar em uma saída pacífica, como você mesmo disse, porque a pessoa que está lá hoje não é pacífica. Como é que você trata paz com alguém que quer a sua destruição? É uma coisa que não faz muito sentido, mas a saída, como eu disse, tem pelo menos esses 4 caminhos aí: trem, carro, navio ou avião. Muito bom, viu, Mota? Esse jogo de palavras incrível que o Mota faz todo o programa aqui com a gente. Você, Dávila, o governo federal pretende achar uma saída, uma solução pacífica para as eleições na Venezuela, mas muitos entendem que seria algo mais simples, né? Bastaria reconhecer e colocar isso em um comunicado oficial. Pedimos que o senhor respeite o resultado e, saia. O governo sofre de uma dissonância cognitiva. Ele acredita que na democracia, que na Venezuela existe uma democracia e que a eleição, que deveria mostrar-lhe a alternância do poder, que é um processo normal e legítimo da democracia, deveria acontecer na Venezuela. Essa é a ideia de democracia relativa do governo. E isso vem poluindo a cabeça do governo para agir na arena internacional, raciocinando como uma política de Estado e não como uma política de militância partidária. Isso vem obscurecendo as alternativas que o governo vem buscando. Procurar uma solução pacífica na Venezuela, na situação que está hoje, é impossível. Só pode falar isso quem está a mais de 2.000 quilômetros de distância de 2.000 pessoas que já foram presas, da líder da campanha presidencial que ontem foi sequestrada, ou até do risco de vida que estão correndo Maria Corina Machado e Edmundo González, o presidente legitimamente eleito pela população. É aquela ideia de que é tão fácil olhar para os outros quando o problema está muito distante de você e omitir opiniões sem nenhum fundamento ou, pior, uma qualidade moral importante. Qual é a qualidade moral? Estar ao lado da democracia e da liberdade. Você, Cristiano Beraldo, as reflexões sobre a frase dita pelo presidente da República a seus ministros. Olha, a gente tem uma situação hoje que se a gente vê o Brasil numa posição absolutamente indefensável, a gente vê outros países se colocando da forma que precisam ser colocados e, internamente, uma situação que vai se agravando na Venezuela e quem sofre a consequência é a população venezuelana, que já tem tão pouco a perder e até isso está perdendo.
As consequências, né, como disse o Dávila, assim, pensar nas consequências de longe é muito fácil, mas a realidade lá, que a gente já não consegue mais, né, ter uma notícia concreta, porque, obviamente, né, tudo que é de negativo está sendo manipulado e censurado, a gente tem que ter essa preocupação. Se a gente tivesse um sentimento diferente, talvez se isso acontecesse na Europa, Caniato, a gente teria um sentimento regional, um sentimento, né, mais nacionalista aflorado na pele das pessoas. Mas aqui na nossa região também, pela história, pela forma como os nossos povos e os nossos países foram formados, né, a gente precisa lembrar o Brasil, uma nação que comprou a sua independência para que nada mudasse. O Brasil já começa ali com erro, né, com o pecado original. A gente, infelizmente, não aprendeu ao longo desses anos todos a desenvolver essa nossa garra de dar a vida pela pátria, né? Isso, felizmente, não fez parte da formação da nossa nação. A gente, né, no geral, obviamente, com exceções em alguns momentos, mas, em geral, esse espírito não foi aprofundado, não foi semeado, né? E aí a gente fica atônito assistindo uma situação dessa. E aí, vamos para onde? Eu fico me perguntando, porque haverá consequências. Ao longo do tempo, se a gente olhar para o futuro, haverá consequências. E nós vamos pagar essa consequência, o preço dessa falta de posicionamento em vários aspectos da nossa vida como país. Não vai ser uma fatura que vai chegar de forma objetiva. E a gente precisa se lembrar de tudo que está acontecendo, porque no futuro vai ser muito importante a gente associar as coisas corretas com isso tudo que está acontecendo em razão da postura do governo brasileiro. Pois é, muitas pessoas, inclusive, se manifestando aqui pelas redes sociais sobre o posicionamento de vários países, mas também fazendo uma comparação com a maneira como o governo brasileiro está se posicionando. E há alguns dias nós trouxemos, inclusive, durante o programa, a divulgação de uma nota conjunta do Brasil, da Colômbia e do México. E os nossos comentaristas trouxeram suas impressões sobre aquela nota, aquele comunicado, entenderam que poderia ter sido muito mais firme e intenso e ter dado o recado naquele momento, mas não, foi um comunicado suave, nas palavras de alguns analistas aqui da Jovem Pan. Agora tem uma novidade em relação a esses três países, porque o Brasil, a Colômbia e o México, países que não se posicionaram de maneira direta, como eu mencionei, contra Nicolás Maduro, acabaram emitindo uma outra nota conjunta há pouco, pedindo que as Forças Armadas da ditadura venezuelana não penalizem manifestações contra o regime. O grupo ainda fez um apelo ao ditador, pedindo moderação em eventos públicos e imparcialidade na averiguação dos resultados. Bom, eu me lembro que naquela vez eu comecei perguntando para o Mota. Eu vou repetir exatamente a mesma pergunta. Mota, o que você achou do comunicado? Olha, eu tinha um professor no Colégio Santo Inácio, professor de Química, Palhares, uma das pessoas mais inteligentes e divertidas que eu já conheci na vida. E ele tinha uma expressão que ele usava quando a sala começava a sair de controle. Ele dizia o seguinte: estamos entrando no perigoso terreno da galhofa. Não é possível, gente, não é possível. Alguém explica ao México e à Colômbia o que está acontecendo na Venezuela. Eles agora estão pedindo para as Forças Armadas venezuelanas respeitarem os manifestantes que estão se manifestando contra a continuação de Maduro no poder. Maduro, que é o comandante das Forças Armadas da Venezuela. Meu Deus do céu, que lógica é essa? Caniato, esse é o pessoal de cima do muro. É um muro enorme, é um muro com muito espaço. A Colômbia e o México, né? Eles estão fugindo a qualquer lógica. Se o professor Palhares fosse vivo hoje, ele repetiria a frase: Colômbia e México estão entrando no perigoso terreno da galhofa. Pois é, vou destacar um trecho aqui para você, Dávila. Os ministros reiteram o chamado dos atores políticos e sociais do país para que exerçam a máxima cautela e moderação em manifestações e eventos públicos e também as forças de segurança do país para que garantam o pleno exercício desse direito democrático dentro dos limites da lei. O respeito aos direitos humanos deve prevalecer
em qualquer circunstância. Seria ótimo, né, Dávila, se não fosse na Venezuela, né? Exatamente. Aliás, a galhofa, viu, Mota, é que nesse muro, os três estão do lado esquerdo do muro, sabe? Esse é o problema. E esse lado esquerdo do muro tem um enorme problema. Vamos definir na nota o que é democracia. Democracia é a atitude do Maduro em relação à população, prendendo as pessoas, perseguindo, não divulgar as atas, não mostrar que a eleição foi limpa e livre? Ou democracia é a resistência do povo venezuelano que teve a coragem de ir às urnas e depositar 67% dos votos a favor de Edmundo Gonzalez? Ou democracia é Maria Corina Machado, que tem a coragem de mobilizar os venezuelanos e dar uma injeção de coragem para continuarem lutando por um país livre? Que lado é a democracia? Por isso é um perigo quando esta turma da esquerda começa com essas declarações, usar termos bonitos como democracia e direitos humanos e não definir o que é. Afinal de contas, o nosso presidente tem uma ideia de democracia relativa que só aqueles filósofos pós-modernos podem explicar o que é. Estamos repercutindo a nota conjunta de Brasil, Colômbia e México, pedindo para que as forças de segurança, as forças armadas da Venezuela, garantam o exercício do direito democrático no país, dentro dos limites da lei, viu, Beraldo? Olha, realmente, a gente tem que dar risada dessas coisas, né? Porque parece que é todo mundo bobo, parece que não fica evidente que quando se adota uma postura dessa, que os fatos não corroboram com esse tipo de preocupação que tentam parecer que estão manifestando, fica ridículo, né? Vejam, a gente está acompanhando com imagens, não é que a gente ouviu dizer, aquela prisão que aconteceu anteontem, ou ontem ou anteontem, a gente viu, foi transmitida ao vivo, inclusive, pela rede social. E aí, aquela pessoa que foi arrancada de casa para ser encarcerada porque simplesmente não concorda com o Nicolás Maduro, ela foi arrancada de casa por quem? Pelas forças de segurança. Então, que apelo é esse que você está fazendo para esse organismo da ditadura de Maduro que simplesmente atende aos interesses do ditador? Quer dizer, é absolutamente ridículo. Não é uma coisa razoável para um líder de um país relevante, ou no caso, 3 países que são relevantes. Sabe, a gente fica numa posição absolutamente constrangedora de ver essas manifestações, porque realmente, eu não sei, eles estão vivendo um mundo diferente do nosso, eles não compreenderam como a informação, por não só palavras, mas imagens, circula ao mundo em questão de segundos. Ninguém está achando que tem alguma coisa errada na Venezuela. Ninguém está achando que Nicolás Maduro está perseguindo, prendendo e fazendo sei lá mais o que com seus opositores. Ninguém está achando que as tais forças de segurança reagiram durante as eleições contra os opositores, chegando a matar eleitores. Isso não é achismo, isso é fato concreto. A gente está visualizando isso. Então, realmente, esse esforço de defender o indefensável, de criar essa narrativa, é realmente ridícula, enfraquece, inclusive, esse discurso interno usado aqui no Brasil desde o final de 2022, de defesa da democracia. Tal. Como é que você vai sustentar essa conversa agora? Realmente não dá. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações em relação ao pleito na Venezuela. Qualquer novidade em primeira mão aqui na Jovem Pan News.